cada adversidade, cada fracasso e cada mágoa traz junto a semente de um benefício equivalente ou maior. Capítulo 6. Conhecimento especializado. Experiências pessoais ou observações. O quarto passo rumo à riqueza. Há dois tipos de conhecimento. Um é geral, o outro é especializado. Conhecimento geral, por maior que possa ser em quantidade ou variedade, tem pouca utilidade para o acúmulo de dinheiro. As faculdades das grandes universidades têm praticamente toda forma de conhecimento geral conhecido pela civilização. A maioria dos professores tem pouco dinheiro. Eles se especializam em ensinar conhecimento, mas não se especializam na organização ou no uso do conhecimento. Conhecimento não atrai dinheiro, a menos que seja organizado e dirigido por intermédio de planos práticos para o objetivo específico de acumular dinheiro. A falta de compreensão desse fato tem sido fonte de confusão para milhões de pessoas que acreditam falsamente que conhecimento é poder. Não é nada disso. Conhecimento só é poder potencial. Só se torna poder quando se é organizado em planos definidos de ação e direcionado para um fim definido. O elo perdido em todos os sistemas de educação é que as instituições educacionais falham em ensinar aos alunos como organizar e usar o conhecimento depois de o terem adquirido. Muita gente cometeu o erro de presumir que, por ter pouca escolaridade, Henry Ford não era um homem educado. Aqueles que cometeram esse erro não entendem o verdadeiro significado da palavra educado. Essa palavra é derivada do latim educo, que significa inferir, extrair ou desenvolver de dentro para fora. Uma pessoa educada não é necessariamente alguém que tem muito conhecimento geral ou especializado. Uma pessoa educada é alguém que desenvolveu de tal forma suas faculdades mentais que pode adquirir o que quiser, ou seu equivalente, sem violar os direitos dos outros. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou editoriais nos quais, entre outras afirmações, chamou Henry Ford de pacifista ignorante. Ford protestou contra as declarações e processou o jornal por injúria. Quando o caso foi julgado, os advogados do jornal chamaram Ford ao banco das testemunhas com a intenção de provar ao júri que ele era ignorante. Fizeram muitas e variadas perguntas a Ford, todas para provar que, embora ele pudesse ter considerável conhecimento especializado sobre a fabricação de automóveis, no geral era ignorante. Perguntaram a Ford coisas como, quem era Benedict Arnold, e quantos soldados os britânicos mandaram à América para sufocar a rebelião de 1776. Em resposta à última pergunta, Ford respondeu, não sei o número exato de soldados enviados pelos britânicos, mas ouvi dizer que foi um número consideravelmente maior do que os que voltaram. Finalmente, Ford se cansou daquela linha de interrogatório. Em resposta a uma pergunta particularmente ofensiva, ele se inclinou à frente, apontou o dedo para o advogado que a havia feito e disse, se eu quisesse mesmo responder à pergunta tola que você acabou de fazer ou a qualquer outra que vocês têm feito, deixe-me lembrar-lhe de que tenho uma fileira de botões na minha mesa. Ao apertar o botão certo, posso chamar assistentes capazes de responder a qualquer pergunta que eu queira fazer relacionadas ao assunto ao qual eu esteja dedicando meu esforço. Agora poderia, por favor, me explicar por que tenho que entupir minha cabeça com conhecimento geral só para poder responder a perguntas quando estou cercado de homens capazes de fornecer todo o conhecimento de que preciso? A resposta acabou com o advogado. Todas as pessoas no tribunal perceberam que aquela não era a resposta de um homem ignorante, mas de um homem educado. Qualquer pessoa é educada quando sabe onde buscar o conhecimento de que precisa e como organizar esse conhecimento em planos de ação definidos. Com a ajuda de seu grupo de mastermind, Henry Ford tinha a seu dispor todo o conhecimento especializado necessário para se tornar um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Não era essencial que ele detivesse esse conhecimento. Você pode ter todo o conhecimento de que precisa. Antes de poder transmutar seu desejo em dinheiro, você vai precisar de conhecimento especializado sobre o serviço, a mercadoria ou a profissão que pretende oferecer em troca da fortuna. Talvez possa precisar de muito mais conhecimento especializado do que tem capacidade ou inclinação para adquirir. Se for esse o caso, você pode compensar sua fraqueza com a ajuda de seu grupo de mastermind. O mastermind é definido como coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia, entre duas ou mais pessoas para a realização de um objetivo definido.
O significado maior do grupo de Mastermind é explicado com mais detalhes nos próximos capítulos. Comentário. Depois de ler a definição de Hill do Mastermind, muita gente pode deduzir que ele está descrevendo o trabalho em equipe. Isso não é correto. A seguinte explicação é adaptada do livro Believe in Achieve, da Fundação Napoleon Hill. O trabalho em equipe pode ser feito por qualquer grupo mesmo por um cujos membros tenham interesses discrepantes porque tudo o que ele exige é cooperação. No trabalho em equipe, as pessoas podem colaborar simplesmente porque gostam do líder ou por noção de dever. Alguns membros da equipe vão dar 100% a qualquer equipe que pague a eles o suficiente para isso, mas se preocupam pouco com o objetivo. E às vezes o trabalho em equipe é bom porque membros diferentes têm objetivos diferentes. Um conselho de diretores pode discordar, pode até ser hostil, e ainda assim dirigir uma empresa de forma bem-sucedida. Grupos musicais são compostos por pessoas reconhecidamente autocentradas que trabalham em equipe, se isso servir para levá-los adiante. O Mastermind, por outro lado, é formado por indivíduos que têm o mesmo interesse, uma profunda noção de missão e de compromisso com o mesmo objetivo. O Mastermind representa a mais alta ordem de pensamento de um grupo de pessoas com conhecimento, cada uma contribuindo com o que tem de melhor de acordo com as próprias capacidades, especialidade e formação. Se você já participou de uma reunião onde tudo se encaixava e as ideias eram construídas uma a partir das outras, com cada membro contribuindo até que da atividade do grupo surgia a melhor ideia ou solução possível, isso foi um Mastermind em ação. Napoleon Hill acreditava que você deve fazer da experiência do Mastermind algo regular em sua vida, se quiser realmente alcançar o sucesso. Como escolher as pessoas certas para o seu Mastermind será discutido mais adiante no capítulo 11, o poder do Mastermind. O acúmulo de grandes fortunas exige poder, e poder é adquirido por meio de conhecimento especializado altamente organizado e dirigido com inteligência. Esse conhecimento não precisa ser necessariamente da pessoa que acumula a fortuna. Isso deve dar esperança e incentivo àqueles que querem acumular uma fortuna, mas não têm necessariamente a educação para fornecer esse conhecimento especializado. As pessoas às vezes passam pela vida sofrendo com complexos de inferioridade por não terem educação. O indivíduo capaz de organizar e dirigir um grupo de mastermind de pessoas que possuem o conhecimento necessário é tão educado quanto qualquer membro do grupo. Thomas Edison teve apenas 3 meses de escolaridade durante toda a vida. Mas não carecia de educação nem morreu pobre. Henry Ford não foi nem até o 6º ano na escola, mas conseguiu se dar muito bem financeiramente. Albert Einstein trabalhava como atendente em um escritório de patentes quando começou a desenvolver as teorias científicas que mudaram o mundo. Comentário. Se Einstein tivesse nascido hoje, poderia ter sido diagnosticado nos primeiros anos de vida como portador de distúrbio de déficit de atenção. Quando criança, demorou para aprender a falar. Como estudante, era pouco promissor e foi expulso ao menos de uma escola. Mas o que Einstein conseguia fazer era focar a concentração em um objetivo de sua escolha. Suas famosas teorias foram o resultado de experimentos mentais, experimentos que aconteceram dentro da cabeça dele. Dizem que a revelação que o levou à teoria da relatividade não surgiu de conhecimento especializado em física ou matemática, mas de sua capacidade de imaginar o que aconteceria se ele estivesse viajando pelo espaço em um raio de luz estelar. Conhecimento especializado está entre as formas de serviço mais abundantes e mais baratas que se pode ter. Se você duvida disso, verifique a folha de pagamento de qualquer universidade. É bom saber como comprar conhecimento e é bom saber onde procurar. Em primeiro lugar, decida o tipo de conhecimento especializado de que você precisa e para que ele é necessário. Em grande parte, seu maior objetivo na vida, o propósito pelo qual você está trabalhando, vai ajudar a determinar de que conhecimento você precisa. Seu próximo movimento requer informação precisa sobre fontes confiáveis de conhecimento. As mais importantes são: item sua experiência e sua educação. Item experiência e educação disponíveis pela cooperação de outras pessoas, uma aliança de mastermind. Item faculdades e universidades. Item bibliotecas públicas, e ainda mais fácil, a internet. Item cursos especiais, escolas noturnas e cursos à distância em particular. Conforme for adquirido, o conhecimento deve ser organizado e posto em uso para um objetivo definido,
por meio de planos práticos. Conhecimento não tem valor, exceto pelo que pode ser adquirido com sua aplicação relacionada a algum fim válido. Pessoas bem-sucedidas nunca deixam de adquirir conhecimento especializado relacionado a seus maiores objetivos, seus negócios ou sua profissão. As que não são bem-sucedidas normalmente cometem o engano de acreditar que o período de aquisição de conhecimento acaba quando se conclui a escola. A verdade é que as escolas fazem pouco mais do que ensinar como adquirir conhecimento prático. Comentário. Nesse ponto da edição original, Napoleão Hill incluiu um artigo de jornal sobre educação e oportunidades de emprego. Embora o mercado de trabalho contemporâneo tenha mudado consideravelmente, o autor do artigo, Robert Moore, diretor de colocações na Columbia University, fez alguns comentários perfeitamente alinhados com a filosofia de quem pensa enriquece e ainda hoje verdadeiros. Um desses comentários foi: o homem que foi ativo no campus, cuja personalidade permite que ele se dê bem com todo tipo de pessoa e que tenha feito um bom trabalho com seus estudos tem uma boa vantagem sobre o estudante estritamente acadêmico. Uma das maiores indústrias, líder em seu ramo, ao escrever para Moore sobre a contratação de formandos na universidade, informou: enfatizamos qualidades como caráter, inteligência e personalidade, mais que o histórico educacional específico. Embora poucos neguem o valor da educação, como Moore sugere acima e como Hill apontou antes sobre Edison, Ford e Einstein, desempenho acadêmico nunca foi um indicador seguro de sucesso. A edição de 27 de outubro de 2003 da revista Time fez uma análise semelhante em sua matéria de capa sobre as mudanças em curso no exame SAT.1. Embora o principal foco do artigo seja o esforço para tornar o SAT menos tendencioso, também aponta que pesquisa recente indica que nem o SAT nem testes de QI provaram ser previsões confiáveis de realização futura no mundo real. Em seu best-seller Inteligência Emocional, Daniel Goleman criou um argumento convincente de que o jeito como as pessoas lidam consigo e com seus relacionamentos, o qual ele chama de inteligência emocional ou LE, é um indicador muito melhor que o QI para prever se uma pessoa será bem-sucedida na vida. Em seus últimos livros, Trabalhando com a Inteligência Emocional e Primal Leadership, Goleman aplica sua teoria ao local de trabalho, focando em técnicas de liderança de LE e comparando a LE de administradores corporativos a seus QI para analisar qual deles tem o maior efeito positivo no resultado financeiro. As teorias de Daniel Goleman causaram algumas mudanças significativas dentro de círculos educacionais e entre teóricos de gestão, mas seu maior impacto tem sido sobre indivíduos que vivem intimidados por acreditarem que não são suficientemente inteligentes. Para eles, os livros de Goleman oferecem evidência convincente de que, embora eles talvez não tenham educação convencional, suas capacidades naturais e habilidades interpessoais podem ser muito mais importantes para a aquisição do sucesso. Uma das fontes de conhecimento mais confiáveis e práticas à disposição daqueles que precisam de instrução especializada são as escolas noturnas, cursos de extensão e seminários. As escolas por correspondência dão treinamento especializado em qualquer lugar acessível ao correio dos Estados Unidos ou pela internet. Uma vantagem do treinamento à distância é a flexibilidade do programa de estudos, que permite que você estude no seu tempo livre. Outra vantagem do treinamento à distância, se a escola for escolhida com cuidado, é que a maioria dos cursos oferece algum método de consulta pessoal, que pode ser de inestimável valor para quem precisa de conhecimento especializado. Onde quer que você mora, pode desfrutar dos benefícios. Uma aula de uma empresa de cobrança. Qualquer coisa adquirida sem esforço e sem custo em geral não é apreciada e frequentemente é desacreditada. Talvez por isso se aproveite tão pouco da maravilhosa oportunidade que se tem nas escolas públicas. Autodisciplina. Que você vai aprender com um programa de estudo especializado pode compensar a oportunidade perdida quando o conhecimento estava disponível sem nenhum custo. Escolas por correspondência são empresas bem organizadas. Na época, senti que o sistema de cobrança era organizado até demais, mas mais tarde aprendi que essa foi uma parte valiosa da minha educação. A verdade é que o departamento de cobrança da escola foi o melhor tipo de treinamento para a tomada de decisões, prontidão e desenvolvimento do hábito de terminar o que se começa. O sistema de cobrança que me obrigou a terminar o curso se mostrou muito valioso na forma de rendimentos. A estrada para o conhecimento especializado. Temos neste país o que dizem ser o maior sistema de escolas públicas do mundo. Uma das coisas estranhas no ser humano é valorizar só aquilo que tem um preço.
As escolas gratuitas dos Estados Unidos e as bibliotecas públicas gratuitas não impressionam as pessoas porque são gratuitas. Essa é a principal razão por que tanta gente acha necessário adquirir treinamento adicional depois que termina os estudos e vai trabalhar. É também uma das grandes razões pelas quais empregadores valorizam mais empregados que fazem cursos de treinamento especializado. Eles aprenderam que aqueles que têm a ambição para abrir mão de uma parte de seu tempo livre em casa têm também as qualidades que se traduzem em liderança. Existe um ponto fraco nas pessoas para o qual não existe remédio. É a fraqueza universal da falta de ambição. Pessoas que abrem mão de parte de seu tempo livre para fazer cursos raramente ficam na parte de baixo por muito tempo. Fazendo esses cursos, elas abrem caminho para a subida, removem muitos obstáculos do trajeto e atraem o interesse daqueles que têm o poder para ajudá-las. O método de treinamento à distância é especialmente adequado a quem já começou a trabalhar. É comum as pessoas descobrirem, depois de sair da escola, que ainda precisam de conhecimento especializado adicional, mas não têm tempo para voltar à escola. Stuart Austin Vieira era engenheiro civil. Ele seguiu nessa área até a depressão chegar e limitar gravemente o ramo da construção. Depois de uma autoanálise, ele decidiu mudar para a área legal. Voltou à escola e fez cursos especiais para se preparar para ser advogado corporativo. Concluiu o treinamento, passou no exame da ordem e construiu rapidamente uma lucrativa prática legal como advogado de patente. Só para esclarecer as coisas, e antecipando as desculpas daqueles que diriam, eu não poderia ir à escola, tenho família para sustentar, ou sou velho demais, acrescento que Vieira tinha mais de 40 anos e era casado quando voltou a estudar. Além disso, escolhendo com cuidado cursos altamente especializados, Vieira completou em 2 anos o trabalho que a maioria dos estudantes de direito leva 4 anos para concluir. Vale a pena saber como comprar conhecimento. Uma ideia simples que rendeu. Aqui vai mais um exemplo específico, o de um atendente de armazém que se viu desempregado de repente. Como tinha alguma experiência com livro, caixa, ele fez um curso especial de contabilidade, familiarizou-se com tudo que havia de mais moderno em livros fiscais e equipamentos de escritório e entrou na área. Começando pelo dono do armazém para quem havia trabalhado, esse homem fez contratos com mais de 100 pequenos comerciantes para cuidar de sua contabilidade por uma pequena mensalidade. Sua ideia era tão prática que logo sentiu necessidade de montar um escritório portátil de contabilidade em um pequeno caminhão. Ele agora tem uma frota desses escritórios de contabilidade sobre rodas. Emprega uma grande equipe de assistentes que fornecem aos pequenos comerciantes serviços de contabilidade iguais aos melhores que o dinheiro pode comprar por um custo bem baixo. Conhecimento especializado, mais imaginação, foram os ingredientes que formaram esse negócio singular e bem-sucedido. No ano passado, o proprietário desse negócio pagou imposto de renda quase 10 vezes mais alto do que o armazém que o havia demitido. Comentário. Seria impossível escrever um livro contemporâneo sobre sucesso sem incluir a história de Bill Gates. E, embora a relação entre o homem mais rico do mundo e a história de Hill sobre um homem que criou um escritório de contabilidade móvel possa não ser imediatamente óbvia, o fato é que este é um lugar muito propício para incluir a história da Microsoft. Como com o contador móvel, as duas características que definem o sucesso de Bill Gates são conhecimento especializado e imaginação. Todos perceberam que desde pequeno Bill Gates era um aluno brilhante, mas tinha pouco interesse em alguma coisa além de ciências e matemática. Quando o grupo de mães de sua escola arranjou aulas de computação para os alunos, essa se tornou sua paixão. Aos 13 anos, ele havia aprendido programação de computadores sozinho. Durante os anos de ensino médio e universidade, sua vida girou em torno de clubes de computação e empregos eventuais para empresas que tinham alguma coisa a ver com computadores. Embora em vários momentos ele tenha considerado a ideia de uma carreira na área de ciências ou legal, provavelmente é justo dizer que, enquanto ainda estava na escola, Bill Gates sabia, em termos gerais, qual seria seu desejo ardente na vida. Ele deu pouca atenção ao conhecimento geral, mas dedicou-se a reunir o conhecimento especializado de que precisaria para alcançar seu principal objetivo definido. O desejo ardente de Gates se inflamou no dia em que Paul Allen, seu amigo e companheiro no clube de computação, comprou uma cópia da edição de janeiro de 1975 da Popular Electronics. Na capa da revista havia a foto de um computador de mesa barato, o Altair 8800,
que podia ser montado com um kit. Gates e Allen sabiam que havia outros alunos como eles que adorariam pôr as mãos em uma dessas coisas. Na época, era preciso ter muita imaginação para antever o impacto que os computadores poderiam ter sobre uma pessoa comum. E, apesar de não terem um Altair, eles decidiram que poderiam criar um programa para ele. Isso exigiu ainda mais imaginação. Gates e Allen procuraram Ed Roberts, fundador da empresa que fabricava o Altair, e expuseram sua ideia. Roberts disse que estava recebendo ofertas de todos os lugares, e sua política era que quem criasse o programa primeiro seria o escolhido. Eles passaram os 2 meses seguintes analisando o manual, reunindo o conhecimento especializado de que precisariam para criar o programa. Foram os primeiros a entregar um sistema operacional funcional, que Roberts comprou por $3.000 mais um royalty sobre as vendas. Com sua visão de futuro ardendo na imaginação, Gates e Allen usaram o adiantamento e os royalties para fundar uma empresa que atuaria no ramo de programação de computadores. Deram à nova empresa o nome de Microsoft e chamaram velhos amigos do clube de computação do colégio para trabalhar nela. Bill Gates tinha 19 anos e Paul Allen era pouco mais que 2 anos mais velho. Eles e os amigos do clube de computação começaram a criar programas para a Apple Computer, Commodore e quem mais contratasse os serviços da empresa. Durante os 5 anos seguintes, Bill Gates e Paul Allen tiveram ideias criativas, mas se concentraram principalmente em adquirir o conhecimento especializado necessário para administrar e ampliar uma empresa de sucesso. Então, em 1980, a IBM, que finalmente havia decidido entrar no ramo dos pequenos computadores, precisou de ajuda para se acelerar. A empresa procurou a Microsoft para encomendar um sistema operacional para o novo computador. Novamente, conhecimento especializado e imaginação foram as qualidades que guiaram Bill Gates. Em sua imaginação, Gates e Allen podiam ver um futuro ainda maior que antes e, com o conhecimento especializado sobre o que os computadores podiam fazer, sabiam que papel poderiam desempenhar nesse futuro. Foi então que tomaram 2 atitudes que foram a base do sucesso da Microsoft. Primeiro, por causa do prazo apertado da IBM, Gates procurou um programador de computadores, Tim Paterson, e comprou dele um sistema operacional rudimentar, mas já desenvolvido. Gates se dedicou a modificar o sistema e mudou o nome para MS-DOS, de Microsoft Disk Operating System. A outra atitude crucial para o sucesso foi a negociação com a IBM. Eles partiram do ponto de que não venderiam um sistema operacional para a IBM, o que fariam seria licenciar o sistema para a IBM em troca de um royalty por cada cópia vendida com um computador IBM. E não seria uma licença exclusiva, o que significava que a Microsoft também poderia licenciar o sistema para outras empresas de computadores. Se continuasse acompanhando a história da Microsoft, você encontraria as mesmas qualidades: desejo ardente, ideia, conhecimento especializado e imaginação por trás de cada atitude que Bill Gates tomou e continua a tomar, assim como estavam por trás do homem que começou a empresa de contabilidade móvel. O começo da bem-sucedida empresa de contabilidade móvel foi uma ideia. Sei disso porque fui eu que dei a ideia. Agora quero contar a história de outra ideia. E foi meu amigo contador que indiretamente a sugeriu para mim. Quando propus a ele a ideia da contabilidade pela primeira vez, ele disse: gostei da ideia, mas não saberia como transformá-la em dinheiro. Em outras palavras, ele não sabia como vender seu conhecimento contábil depois de tê-lo adquirido. Então, com a ajuda de uma jovem redatora, foi preparada uma apresentação muito atraente descrevendo as vantagens do novo sistema de escrituração. O catálogo contava a história da nova empresa com tanta eficiência que seu proprietário logo se viu com mais contas do que podia administrar. Há milhares de pessoas no país que precisam dos serviços de um especialista em merchandising capaz de preparar uma apresentação atraente para divulgar serviços personalizados. Essa ideia nasceu da necessidade de resolver um problema específico, mas não se ateve a atender a apenas uma pessoa. A mulher que criou a apresentação tem uma imaginação aguçada. Ela viu em sua criação recente o começo de uma nova profissão para atender a milhares de pessoas que precisam de orientação prática na divulgação de serviços personalizados. Instigada a agir pelo sucesso de seu primeiro plano preparado para divulgar serviços personalizados, essa mulher se dedicou a resolver um problema semelhante para o filho dela. Ele havia terminado a faculdade recentemente, mas não conseguia encontrar um mercado para seus serviços.
O plano que ela criou para o filho foi o melhor exemplo de divulgação de serviços que já vi. A apresentação pronta continha quase 50 páginas de informação lindamente datilografadas e adequadamente organizadas. Contava a história das habilidades naturais do filho dela, sua escolaridade, experiências pessoais e uma grande variedade de outras informações. O livro também continha uma descrição completa da posição que o filho dela desejava, junto com uma maravilhosa imagem criada com palavras do plano exato que ele poria em prática ao ocupar a posição. A preparação dessa apresentação tomou várias semanas do tempo dessa mulher, período em que ela mandou o filho à biblioteca pública quase todos os dias em busca de dados específicos para vender seus serviços da maneira mais vantajosa. Ela também o mandou a todos os concorrentes de seu empregador potencial, onde ele reuniu informações sobre seus métodos comerciais. Isso foi de grande valor na formação do plano que ele pretendia usar para conquistar a posição que procurava. Quando o plano ficou pronto, continha mais de meia dúzia de sugestões muito boas que beneficiariam o potencial empregador. Você não precisa começar de baixo. Você pode ficar inclinado a perguntar, por que se dará todo esse trabalho para arrumar um emprego? A resposta é, fazer bem uma coisa nunca é se dar ao trabalho. O plano preparado por essa mulher para seu filho o ajudou a conseguir o emprego na primeira entrevista, com um salário determinado por ele. Além de tudo, e isso também é importante, a posição não exigia que o jovem começasse de baixo. Ele começou como executivo júnior, com um salário de executivo. Por que se dará todo esse trabalho? Bom, para começar, a apresentação planejada por esse jovem o salvou de nada menos que 10 anos de trabalhar para progredir. A ideia de começar de baixo e trabalhar para progredir pode parecer sólida, mas a maior objeção a isso é, muitos daqueles que começam por baixo nunca conseguem levantar a cabeça o suficiente para serem vistos por aqueles que contam. E o que se vê de baixo não é muito radiante ou encorajador. Costuma matar a ambição. Você cai na monotonia e aceita seu destino porque cria o hábito da rotina diária. Frequentemente, esse hábito, por fim, se torna tão forte que você nem tenta superá-lo. E essa é outra razão pela qual vale a pena começar 1 ou 2 degraus acima do fundo. Assim, você vai criar o hábito de olhar em volta, observar como os outros seguem em frente, ver a oportunidade e agarrá-la sem hesitação. Um exemplo esplêndido do que quero dizer é Dan Alpin. Durante o tempo de faculdade, ele foi técnico do famoso time de futebol da Notre Dame no campeonato de 1930, quando a equipe era redigida pelo falecido Knut Rockne. Alpin terminou a faculdade em um momento muito desfavorável. A depressão havia tornado os empregos escassos. Então, depois de uma passagem por um banco de investimentos e pelo cinema, aceitou o primeiro emprego com um futuro potencial que conseguiu encontrar: vender aparelhos auditivos elétricos ganhando comissão. Qualquer um podia começar nesse tipo de emprego, e Alpin sabia disso, mas foi o suficiente para abrir a porta da oportunidade para ele. Durante quase 2 anos ele trabalhou nesse emprego, mas não estava satisfeito. Ele nunca teria ido além disso se não tivesse feito alguma coisa em relação à sua insatisfação. Primeiro mirou na vaga de gerente assistente de vendas da companhia e conseguiu o emprego. Aquele único passo para cima o colocou suficientemente acima da multidão para enxergar a oportunidade ainda maior. E também o colocou onde a oportunidade podia vê-lo. Em sua nova função, ele se deu tão bem vendendo aparelhos auditivos que a Amy Andrews, presidente do conselho da Dictograph Afridic Products Company, concorrente da empresa para a qual Alpin trabalhava, pediu para encontrá-lo. Andrews queria saber algo sobre aquele Dan Alpin que estava tirando vendas da Dictograph Afridic Company, estabelecida há muito tempo. Quando a entrevista terminou, Alpin era o novo gerente de vendas, encarregado da Acousticon Division da Dictograph Afridic. Então, para testar o ímpeto do jovem Alpin, Andrews viajou para a Flórida por 3 meses, deixando-o para afundar ou nadar no novo emprego. Alpin não afundou. O espírito de Knut Rockne de todo mundo ama um vencedor e não tem tempo para um perdedor, o inspirou a investir tanto nesse emprego que ele foi eleito vice-presidente da empresa. Vice-presidente era um cargo que muitos se orgulhariam de conquistar em 10 anos de esforço leal, mas Alpin conseguiu a façanha em pouco mais de 6 meses. Um dos pontos principais que estou tentando enfatizar por meio de toda essa filosofia é que progredimos para posições elevadas ou ficamos lá embaixo por causa de condições que podemos controlar. Mas só se quisermos controlá-las.
Também estou tentando enfatizar outro ponto: que sucesso e fracasso são em grande parte resultados do hábito. Não tenho a menor dúvida de que a associação próxima de Dan Alpin com o maior treinador de futebol que os Estados Unidos já conheceram plantou em sua mente o mesmo tipo de desejo de excelência que fez o time de futebol da Notre Dame mundialmente famoso. Realmente, tem alguma coisa na ideia de que idolatrar um herói é útil, desde que você idolatre um vencedor. Minha crença na teoria de que associações comerciais são fatores vitais, tanto para o fracasso quanto para o sucesso, foi claramente demonstrada quando meu filho Blair estava negociando um emprego com Dan Alpin. Alpin ofereceu a ele um salário inicial de mais ou menos metade do que Blair poderia ter conseguido em uma empresa concorrente. Pus em prática a pressão parental e incentivei Blair a aceitar o emprego oferecido por Alpin. Acredito que se associar a pessoas que se recusam a se comprometer com circunstâncias é um bem que nunca pode ser avaliado em termos de dinheiro. A base é um lugar monótono, terrível e não lucrativo para qualquer pessoa. Por isso, me dediquei a descrever como um começo de baixo pode ser superado por planejamento adequado. Faça suas ideias terem êxito por meio de conhecimento especializado. A mulher que preparou o plano de vendas de serviços para o filho hoje recebe pedidos de todas as partes do país de pessoas que querem divulgar seus serviços por mais dinheiro. Mas não pense que todo o plano dela consiste de astúcia de vendedor para ajudar seus clientes a ganhar mais dinheiro com os mesmos serviços que antes vendiam por menos. Ela cuida dos interesses do comprador bem como do vendedor de serviços. Ela prepara seus planos de modo que os empregadores recebam todo o valor pelo dinheiro a mais que pagam. Se você tem a imaginação e procura um mercado mais lucrativo para seus serviços, essa sugestão pode ser o estímulo que você está procurando. A ideia pode gerar um rendimento muito maior que o do médico, advogado ou engenheiro, mediano, cuja educação exigiu vários anos de faculdade. Comentário. Mary Cash estava literalmente pesquisando e anotando conhecimento especializado quando a ideia para um novo negócio surgiu em sua imaginação. Mary Kay havia se demitido do emprego de gerente de vendas bem-sucedida no ramo de presentes porque tinha desanimado ao ver os homens que ela havia treinado ganhando mais e sendo promovidos antes dela. Ela decidiu escrever um livro de orientação para mulheres profissionais, mas, quando reuniu o conhecimento que as mulheres precisariam para ir em frente, percebeu que estava escrevendo um plano de negócios para o tipo de empresa que ela gostaria de administrar. Ela pegou as economias de toda a sua vida, $5.000, procurou e encontrou um creme para a pele de que gostou, comprou os direitos desse creme e começou a entrar em contato com as amigas e as amigas das amigas para ver se gostariam de ser consultoras de beleza de sua nova companhia. Mas o que ela oferecia não era só uma chance de vender produtos para a pele. Era uma combinação muito criativa de filosofia e oportunidade que dava às mulheres a chance de adquirir satisfação pessoal e sucesso financeiro. A empresa teve um lucro modesto em seu primeiro ano e continuou crescendo todo o ano, até que, no começo do século XXI, havia mais de 1 milhão de consultoras independentes de beleza em 30 países, com vendas brutas de mais de $1,5 bilhão. A American Cosmetics foi nomeada 3 vezes como uma das 100 melhores companhias para trabalhar nos Estados Unidos, e a Lifetime Television Network nomeou Mary Kay como empresária do século. Ela se tornou uma das mais requisitadas oradoras motivacionais e autora de 3 best-sellers. Neil Balter também fundou sua empresa baseado em conhecimento especializado e imaginação. Ele adquiriu seu conhecimento especializado como aprendiz de carpinteiro. Sua imaginação entrou em cena no dia em que foi contratado por um cliente que queria arrumar um armário bagunçado instalando prateleiras. Esse tipo de trabalho deve ser oferecido a milhares de carpinteiros, mas nenhum deles teve a imaginação de ver nisso o que Neil Balter viu. Quando terminou o trabalho, Balter não viu apenas prateleiras perfeitamente ajustadas, ele viu que havia criado uma solução para um problema comum a todas as casas do país. Ele pegou o dinheiro que ganhou com o serviço e começou um negócio próprio, a California Closet Company, empresa especializada em prateleiras e acessórios planejados para organizar de maneira atraente o espaço de armários para obter eficiência máxima. Mas a imaginação de Balter não parou depois que ele começou a administrar sua empresa. Agora ele conseguia imaginar uma operação ainda maior, por isso foi buscar novo conhecimento especializado sobre a operação de franquias. Neil Balter havia licenciado mais de 100 franquias da California Closet quando a Williams, Sonoma ofereceu $12 milhões para comprar a empresa.
O conhecimento especializado de Lillian Vernon era sobre um assunto do qual muitas mulheres entendem, mas sem ter a imaginação dela. Citando sua autobiografia, On Eye for Winners, bolsas. Eu entendia delas, por que não vender bolsas e cintos que combinavam? Todo adolescente que anda pela rua em qualquer parte dos Estados Unidos não tem uma bolsa e um cinto. E minhas bolsas ofereceriam algo especial, cada uma seria personalizada com iniciais. Eu tinha certeza absoluta de que as adolescentes gostariam de itens que as fizessem se sentir únicas. Ela acreditou o suficiente na própria ideia para gastar $495 em um pequeno anúncio na revista Seventeen. O anúncio rendeu $32 mil em pedidos. Foi então que Lillian Vernon começou a reunir outros conhecimentos especializados. Aluguel de espaço, fabricação de produtos, estoque e envio, tudo de que precisava para transformar a ideia de bolsas e cintos em uma empresa de resposta direta que venderia uma ampla variedade de produtos distintamente monogramados. Em poucos anos ela precisou de mais conhecimento especializado sobre fotografia de produto, layout, impressão e mala direta porque imaginou ter o próprio catálogo. Começou enviando um catálogo de 16 páginas em preto e branco para 125 mil consumidores que haviam comprado produtos dela no passado. No começo do século XXI, Lillian Vernon ainda selecionava mercadorias e supervisionava a criação de seus catálogos, muitos dos quais hoje têm mais de 100 páginas coloridas e são enviados para milhões de pessoas muitas vezes por ano, gerando aproximadamente $250 milhões em vendas anuais. Tem outra história sobre reunir conhecimento especializado, e ela é tão boa que vamos usá-la para concluir o comentário editorial. Ela vem dos arquivos de Napoleão Hill, e, embora ele não a tenha incluído neste livro, muitas vezes a usou como um exemplo em palestras e seminários. Um jovem havia começado a trabalhar para a ferrovia em 1893 como maquinista por 5 centavos a hora. Ele estava sempre fazendo cursos e aprendendo o que podia sobre locomotivas a vapor e, em 1905, havia galgado posições e se tornado superintendente de locomotivas da Chicago Great Western em Elvin, Iowa. Então fez uma coisa que deve ter dado aos amigos a impressão de que havia perdido o juízo. Ele estava na feira do automóvel de Chicago quando um locomobile vermelho e branco chamou sua atenção. Pegou as economias de toda a sua vida, $700, e convenceu um amigo a ser fiador de um empréstimo de $4,3 mil para poder comprar o carro. Prontamente o levou para casa, pôs em um galpão, içou e começou a desmontá-lo peça por peça. Depois remontou. Depois desmontou e remontou novamente. Depois de repetir a operação mais algumas vezes, ele havia aprendido o que precisava saber. E foi assim que Walter P. Chrysler reuniu o conhecimento especializado de que precisava para sair da ferrovia e entrar na indústria automobilística. Não há preço fixo para boas ideias. Por trás de todas as ideias existe conhecimento especializado. Mas lembre-se, conhecimento especializado é mais abundante e mais facilmente adquirido que ideias. Por causa dessa verdade, existem oportunidades cada vez maiores para a pessoa capaz de ajudar homens e mulheres a vender seus serviços. Capacidade significa imaginação, a única qualidade necessária para combinar conhecimento especializado com ideias para criar planos organizados que vão produzir riqueza. Se você tem imaginação, este capítulo pode trazer uma ideia que será o começo da riqueza que você deseja. Lembre-se, a ideia é o principal. Conhecimento especializado pode ser encontrado ali na esquina em qualquer esquina.